Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 19º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje, a exemplo do episódio anterior, também está acontecendo durante o 25º seminário do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Estamos aqui então aproveitando a nossa estadia na igualmente aprazível cidade de São Paulo, para poder aí, enfim, conversar com gente do nosso campo, com a galera que está estudando e que está refletindo sobre a questão criminal e que tem muito a contribuir aqui com as nossas reflexões. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o episódio de hoje é um bate-papo muito legal com um amigo muito querido que vai falar aqui com a gente sobre várias coisas. Vamos conversar sobre conjuntura político-criminal, sobre advocacia criminal, sobre projeto Moro, enfim, e vários outros assuntos aí que ele domina e que vai com certeza enriquecer muito a nossa reflexão. Ele é o grande amigo Leonardo Yaroshevsky, que está aqui também, está palestrando no seminário do IBCCRIM e, enfim, felizmente nos concedeu um espaço, nos disponibilizou um espaço na sua agenda para estar conversando com a gente aqui no podcast. Só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, e em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify, e temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Mensagens, críticas e sugestões são sempre muitíssimo bem-vindas e esse podcast adora receber feedback da sua audiência qualificada. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 19º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje acontece durante o 25º seminário do IBCCRIM e vem no formato de um bate-papo com o querido Leonardo Yaroshevsky. Bom, voltando. Léo, querido, obrigado pela sua presença. Para nós é um prazer enorme estar aqui. Quero mais uma vez de público agradecer a você a pronta disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Para ser bem fiel à realidade, não é a sua primeira participação nesse podcast. Você já fez uma participação via WhatsApp, né, via áudio de WhatsApp, lá no nosso início. Enfim, estou muito feliz e quero aí já passar a palavra a você para você se apresentar, enfim, para a nossa audiência qualificada. Olá, pessoal. Eu sou Leonardo Yaroshevsky. Sou advogado criminalista, professor de Direito Penal, mestre e doutor em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas Gerais. É uma alegria muito grande, uma honra estar aqui com o nosso companheiro, amigo Rafael Borges, participando nesse momento de diálogo com vocês. Léo, eu quero voltar justamente no ponto que a gente já tratou aqui nesse podcast. Assim que o atual governador do estado do Rio de Janeiro, esse é um problema, digamos, que parece dizer respeito exclusivamente ao estado do Rio de Janeiro, mas isso não é verdade, né? A questão, esse clima, essa conjuntura de expansão do estado policial, do estado penal, esse clímax do punitivismo é uma realidade nacional hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Só que o Rio de Janeiro tem uma particularidade, ou lá essa tensão entre o Estado de Direito e o Estado de Polícia, ela está acontecendo de forma mais intensa nesse momento, né? E eu sei que você tem uma reflexão a propósito da postura do governador Wilson Witzel, especificamente no que toca ao uso de snipers, né, em ações de vigilância, de controle da violência. Eu sei que você tem uma reflexão sobre isso, inclusive que subsidiou, né, instituições e manifestações de instituições importantes. Eu queria recuperar um pouco esse papo, quer dizer, e de lá para cá, quer dizer, você fez esse parecer sobre o sniper, que aliás, com a sua licença eu vou linkar ao final do nosso episódio, o pessoal ter acesso, e de lá para cá, a coisa, ela só piorou, né? Ela piorou do ponto de vista simbólico e também do ponto de vista prático. Por que eu digo do ponto de vista simbólico? Porque o governador continuou dando declarações ostensivas relativamente ao emprego ao uso de violência desproporcional, a pretexto de reduzir indicadores de violência. E piorou do ponto de vista prático porque os níveis de letalidade da polícia fluminense, eles nunca bateram recordes tão expressivos, né? É verdade, Rafael, é uma coisa realmente muito grave. Nós fizemos um parecer a pedido da Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito da OAB,
Esse parecer foi aprovado na comissão por unanimidade, foi encaminhado ao Conselho da OAB para tomar providências em razão de algumas declarações e condutas do governador do estado do Rio de Janeiro. Porque nós entendemos que as declarações do governador, no sentido de que bandido bom é bandido morto, de que a polícia vai atirar para matar, de quem tiver portando armas vai ser executado sumariamente, né? Isso tudo vai colocando o governador numa situação, conforme nós entendemos, de instigador, né? de crimes praticados pela polícia, que, como você bem lembrou, né, tem um grau batendo recordes em grau de homicídios praticados por policiais, né, e que as principais vítimas continuam sendo os mais débeis, os mais vulneráveis, os excluídos da sociedade, né? Então, e o governador às vezes faz questão de participar de algumas operações, entrar em helicóptero, a polícia atirando, mirando, atingindo inocentes. O governador recentemente deu uma declaração de que a morte dos inocentes é atribuída aos direitos humanos. Exato. Uma declaração irresponsável, leviana, criminosa, né? Querer jogar a população do Rio de Janeiro contra os direitos humanos, né? O governador deveria ter responsabilidade e consciência do que e do que são, melhor dizendo, do que são os direitos humanos e da amplitude da importância da defesa dos direitos humanos de qualquer pessoa, né? Seja do pobre, do rico, do branco, do negro, né? Do morador da favela ou do morador da Zona Sul, né? Do homem, da mulher, do LGBTQ, enfim. E o governador parece que governa apenas para uma determinada classe. O que eu achei muito bacana, Léo, do seu parecer, quer dizer, foi justamente o enquadramento jurídico penal que você conseguiu atribuir à conduta a partir de de reflexões realizadas no campo da dogmática. Esse governador, ele não é só um bravateiro, né? Ele é alguém que faz a bravata e que executa a arbitrariedade. Instigação por participação, né? Uma forma de concurso de agentes, concurso de pessoas, em razão das próprias declarações e da ação dele, de incentivando ele como chefe do Poder Executivo e chefe, portanto, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem comando sobre esses policiais. Então a sua ordem, né, a sua palavra, ela pode ser interpretada como, e deve ser interpretada como uma ordem, né? Uma ordem, no meu entender, manifestamente ilegal. Você, como um estudioso da área, enfim, alguém que reflete política criminal há muito tempo, é evidente que esse quadro de descalabro, esse quadro de expansão do Estado policial, ele não é propriamente uma novidade, né? A gente já vem numa escalada aí grande de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá. No Rio de Janeiro, parece que ele se manifesta sempre com um pouco mais de glamour, talvez, né? Porque o Rio é a caixa de ressonância do Brasil, enfim, funciona como uma espécie de laboratório. E a gente teve aqui experiências bastante particulares e infelizes, aqui não, a gente teve lá no Rio, né? Experiências bastante particulares e infelizes com as UPPs, né? Que foram a pretexto de promover a redução dos indicadores de violência, promoveram, na verdade, a ocupação militarizada de territórios inteiros, restrições de direitos e garantias individuais e tudo mais. E assim, esse governador atual, ele parece que vem coroar essa expansão, digamos, esse apogeu do Estado penal. Como é que você avalia isso dentro da nossa realidade econômica hoje? Quer dizer, existe uma relação entre a expansão, entre o apogeu do Estado penal e o que está acontecendo entre nós em termos de economia, em termos de processo de acumulação de capital e tudo mais? Ontem, minha palestra aqui no IBCCRIM, né, nesse 25º Seminário Internacional, foi sobre o encarceramento em massa, né? Nós estamos aí com mais de 800 mil presos atualmente, num ritmo que vai crescendo a população carcerária. Em 2025, nós vamos atingir a marca de 1,5 milhão, segundo os dados oficiais. Então, nós vamos observar o seguinte: no século XVIII, século XIX, a prisão as prisões eram fábricas de disciplina. Hoje, as prisões são fábricas de exclusão.
né? Quem é que vai preso? Quem está encarcerado? Quais são as pessoas? Então nós vamos observar que o sistema penal é um sistema seletivo, um sistema racista, um sistema onde os mais vulneráveis, os mais débeis e realmente os excluídos da sociedade que são as principais vítimas e que vão fazer parte dessa clientela, né, do sistema penal, né? E isso, evidentemente, tem a ver com uma política criminal do Estado policial, política criminal autoritária, uma política criminal que é centrada exclusivamente numa política penal, né, de aprisionamento, de conter as massas, né, através do cárcere, né? É uma das formas disso. Então, é evidente que em sociedades onde há uma desigualdade social grande, imensa, né? Onde a maioria da sociedade realmente é desprovida de qualquer dignidade, essas pessoas, como já dizia Bauman, né, são colocadas fora do jogo. Elas não fazem parte desse jogo numa sociedade de consumo, onde se privilegia o ter, né, ao invés do ser. Quer dizer, são descartáveis, não servem. Então, são pessoas que podem ser perfeitamente excluídas. E uma das formas de exclusão é a eliminação, podemos dizer, dessas pessoas, quando não são mortas pelo Estado policial, é o aprisionamento desses indivíduos, né? É só observar que o encarceramento feminino, né, hoje está ligado à questão das drogas. Mais de 60% das mulheres encarceradas estão encarceradas por questões ligadas à droga, né? E com relação aos homens, mais da metade, se somado crime de roubo e o crime de tráfico, também. Né? Mais de 50%. Mais de 50%. Impressionante. Léo, você tem uma reflexão acadêmica muito interessante acerca de um dispositivo que, de certa forma não, sem dúvida nenhuma, é vastamente utilizado por juízes criminais na perspectiva de promover o encarceramento em massa. Né? Eu estou falando da reincidência. Né? O sistema... Enfim, eu e você não nos filiamos de forma alguma às teorias que atribuem às penas privativas de liberdade funções ressocializadoras, né? A gente não se filia a essas teorias, sem dúvida nenhuma que não. Mas a lei trata, a lei atribui à pena privativa de liberdade essa função, né? E, curiosamente, quando essa função falha, e ela falha na grande maioria das vezes, o sujeito ele volta a delinquir, né? Ele volta a praticar aquele tipo penal, às vezes o tipo penal específico ou não, mas o fato é que ele volta a agir contra o direito penal e é reinserido no cárcere novamente. Agora, como ele está voltando, a reincidência é utilizada como uma justificativa de aumento de pena, de piora de regime prisional. Enfim, o sujeito ele tem muitos prejuízos em razão da reincidência, da valoração da reincidência para fins jurídico-penais. E você tem uma grande reflexão, que foi inclusive seu doutorado, se não me engano, foi né? Doutorado. Que fala sobre a inconstitucionalidade da reincidência. Você pode explicar um pouco isso para gente? Eu entendo e defendi isso no meu doutorado, depois deu origem a um livro da reincidência criminal, de que qualquer forma de exacerbação da pena ou de um tratamento mais rigoroso, né, ou de perda de direitos e garantias em razão da reincidência é inconstitucional. Nada justifica isso. A reincidência, primeiramente, basta dizer que a reincidência é um tratamento de bis in idem. O sujeito que já foi condenado, cumpriu a sua pena, ou como os presos dizem na linguagem dele, já paguei pelo meu crime, né? Aí ele comete um novo crime e tem a sua pena agravada em razão da prática de crime anterior, né? Por ter sido condenado anteriormente por uma pena que ele já cumpriu. Então, ela caracteriza, sem dúvida nenhuma, uma hipótese de bis in idem. A reincidência também não está vinculada ao agravamento do injusto, nem de maior culpabilidade, como alguns sustentam, né? E um outro aspecto que deve ser notado, que nós notamos,
é que se o Estado, no discurso oficial, a pena tem o objetivo de ressocializar, o que nós não acreditamos, de reintegrar, de reeducar, né? E o indivíduo, ele que cumpriu pena, que passou pelo sistema penal, ele volta a delinquir, o Estado falhou. Então, a reincidência deveria até atenuar a pena, que isso demonstrou uma ineficiência, né, do Estado, uma incapacidade do Estado de ressocializar o indivíduo, para quem adota esse regime, esse critério de ressocialização da pena e etc. Critério com o qual nós não acreditamos. Não podemos esquecer que a prisão é uma fábrica de delinquentes, né? A prisão é uma universidade às avessas, no dizer de Evandro Lins e Silva. É um poder disciplinar. Foucault, em Vigiar e Punir, fala muito sobre o que ocorre com o ser humano, né, dentro da prisão. Luco Russmann fala que a prisão é um sofrimento estéril, pouco producente. Então, nós vamos verificar que qualquer agravamento da pena, exacerbação da pena em razão da reincidência, ele afronta os princípios constitucionais, afronta o princípio da culpabilidade, afronta o princípio da ofensividade, porque não há na reincidência ofensa nenhuma, nenhum bem jurídico, né, que justifique esse aumento de pena, esse agravamento de pena, essa exacerbação de pena e outras consequências terríveis, consequências essas que estão também no projeto Moro, né, que trata aí, né, o reincidente e ressuscita o já dilapidado conceito de criminoso habitual, de criminoso por tendência, de criminoso profissional. Quer dizer, isso tudo desse projeto Moro, já aqui adiantando um pouco, ele só vai contribuir para o encarceramento em massa, com regras mais rigorosas de cumprimento de pena. Léo, você tem uma clínica advocatícia, né? Você é um advogado criminal há quantos anos? 30 anos. 30 anos mais de 30 militando anos, na advocacia criminal. Mais de 30 anos. Em Belo Horizonte. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Belo. Então, quer dizer, a pergunta que eu te faço é o seguinte: essa reflexão, ela tem algum tipo de... Você vê algum tipo de acolhida por parte de juízes criminais no momento da aplicação da pena? Não, infelizmente não. O Supremo Tribunal Federal, no caso da reincidência, julgou, inclusive, que a reincidência é constitucional. Foi a unanimidade de votos, né? Nem o ministro Marco Aurélio votou, que costuma ficar, às vezes, isoladamente vencido, nem ele votou, né? O Zaffaroni também defende a inconstitucionalidade de qualquer exacerbação da pena pela reincidência, seja em agravamento, ele trabalha muito qualquer outra espécie. Com culpabilidade. Exato, na questão da culpabilidade, né? Então, realmente, infelizmente, a gente verifica que o Estado penal, o Estado punitivista, ele tem prevalecido, lamentavelmente. Léo, eu queria tocar num ponto que, de certa forma, você já adiantou, né? Que é o projeto Moro. Quer dizer, hoje, de certa forma, nós, estudiosos da questão criminal no Brasil, a gente está um pouco refém desse projeto, né? Porque esse projeto ele foi apresentado, não fosse a fritura política que o ministro Moro sofre desde as revelações do Intercept. Provavelmente esse projeto estava sendo hoje discutido, debatido e com bastante força na Câmara dos Deputados. Acredito que essa fritura política ela tem enfraquecido um pouco a pauta dele, que essa é uma pauta dele, né? Sem dúvida. Ele perdeu força política para poder... Né? Hoje ele é, no dizer do Rodrigo Maia, um reles empregado de Bolsonaro, né? Não é mais aquele super-ministro, enfim, capaz de fazer o que quisesse. Enfim, nesse sentido... Foi bom, né? Esse freio que ele sofreu foi positivo para a democracia. Mas o fato é que o projeto está na mesa. Né? O projeto está na mesa, ele está, de certa forma, sendo encaminhado. Paralelamente a ele tem aquele projeto do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas, assim, em princípio, a proposta do governo Bolsonaro para resolver o problema da criminalidade, enfim, da política criminal brasileira, ele está ali mais ou menos desenhado naquele projeto que você conhece muito bem. O que dali você pode falar para a nossa audiência assim que você identifica como o mais gravoso? Escolher uma questão é difícil. Ou algumas questões. Né? Mas a gente tem, por exemplo, a questão da presunção de inocência.
né, que está para ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal através das ADCs, das ações declaratórias de constitucionalidade, mas o projeto procura, né, legalizar, né, através de dispositivo de mudança do Código de Processo Penal, né, a execução provisória da pena, a execução da pena em razão de condenação em segunda instância. Isso, só no estado de São Paulo, depois que o Supremo decidiu dessa maneira, já levou quase 20 mil pessoas à prisão, né, a execução da pena em segunda instância, em razão de condenação em segunda instância. Ainda não transitado. Ainda não transitado em julgado. Né? Uma afronta à Constituição da República. Né? Porque eu entendo que isso aí não pode ser mudado nem através de emenda constitucional, porque se trata-se de uma cláusula pétrea de direitos e garantias fundamentais prevista no artigo 5º, né, da Constituição da República. Esse é um ponto. Eu achei muita audácia, exatamente isso que você está falando. Quer dizer, a proposta... A circunstância dele querer alterar a questão da presunção de inocência via lei ordinária ou mesmo complementar é um assinte, porque a questão está afetada ao Supremo Tribunal Federal. Sim, eu dei um parecer para o IAB nesse sentido. Exato, tanto que tem ações declaratórias. No mínimo lá. Teria que esperar um julgamento do Supremo. Exato. Quer dizer, o Supremo está ainda para decidir, já teve uma decisão apertada por 6 votos a 5, né, mas existem 3 ADCs e ele vai e faz esse projeto desrespeitando uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal. Exato. Aí você estava dizendo, então, das outras. Aí a questão do tratamento de ter ressuscitado essa terminologia de criminoso habitual, por tendência, profissional, né, dando um tratamento mais rigoroso, sem definir o que vem a ser o que vem a ser outro, conceitos realmente vagos, ultrapassados, que trabalha com direito penal do autor, né, que repudiamos, né? O direito penal, nós sabemos, o direito penal da culpabilidade é o direito penal do fato do agente, e não do agente do fato, né? Então, isso realmente me parece também muito grave. E isso vai levar a execução da pena também, alterar a forma de execução da pena de forma mais rigorosa, dificultando progressões de regime, inícios de cumprimentos de pena em regimes fechados, quando poderia ser em outras hipóteses também, e que me parece que viola, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal, né, quando estipula, né, em regime integralmente fechado, quando a hipótese permitiria que o condenado iniciasse, por exemplo, num semiaberto, né? Então, essa questão que atinge a execução penal. Permite até que penas curtas... Que penas curtas sejam cumpridas em regime fechado. Em regime fechado. Então, imbecilidade, exatamente. Né? Viola todo o princípio. Então, eu acho que é um projeto que não é um projeto de política criminal, né? Não é um projeto que abrange a questão, por exemplo, das drogas, né? Que é uma questão tão séria, que tem levado a tantas condenações injustas, a um encarceramento em massa. Já falei aqui do encarceramento feminino, né? Essa confusão que se faz aí com o tráfico. Já tem também no Supremo Tribunal Federal, está para decidir sobre a descriminalização do uso, né, da maconha, mas eu entendo que deve ser de todas as drogas, né? Os argumentos que servem para um seriam para todos, né? Enfim, tem a questão da questão da organização criminosa, que também o projeto está horroroso. É um projeto de política, não é um projeto de política criminal num sentido mais amplo. É um projeto de política policial, de política onde se autoriza o policial a matar. É terrível. É terrível sobre todos os aspectos. O que você pensa sobre os dispositivos que buscam disciplinar de forma diferente a legítima defesa? Eu acho que o que está adequado não há necessidade de se modificar, né? Eu acho que tem situações, é evidente que a gente sabe que tem situações que o policial pode estar em legítima defesa como qualquer outra pessoa, mas você criar determinados tipos penais, tipos permissivos, né, como ou excludentes de ilicitude específicas, né? Eu acho que da maneira como está colocado no projeto, né, muito equivocada, né? O que pode levar realmente a interpretações equivocadas e a um número ainda maior de mortes praticadas por policiais a serem justificadas, né, sem
como ocorre nos autos de resistência, por exemplo. Exato. Nos forjados autos de resistência. Inclusive, essa é uma realidade também muito particular do Rio de Janeiro, né? A polícia fluminense, ela tem alcançado níveis de letalidade policial... Letalidade altíssima. Elevadíssimas. Batendo recordes. Recorde histórico, desde o início da série histórica, que, salvo engano, é de 98, o último trimestre é sempre o trimestre mais violento do ponto de vista da letalidade policial. Quer dizer, é um ciclo que não... E me parece que esse projeto do Moro, ele quer criar um arcabouço normativo que dê sustentação para essa matança policial generalizada, né? Exatamente. Porque às vezes, assim, a gente que é do nosso campo, a gente se pega um pouco num dilema, né? Porque... é aquela coisa, né? O garantismo... Nós somos antipunitivistas. Exato, né? Em qualquer hipótese, né? Nós somos antipunitivistas, né? Então, tudo que vem a punir, né? Mas também não podemos admitir que a polícia, né, faça justiçamentos, né? Exato. E eu poderia dizer que a pena de morte no Brasil ela já existe. Sim. E é uma pena de morte muito mais cruel, porque é uma pena de morte sem processo. É uma execução sumária, sem direito à defesa. Sim, exato. E esse projeto, acho que ele contempla essa facção da polícia que quer fazer da polícia um instrumento de neutralização popular e tudo mais, né? Léo, eu queria agora um pouco explorar, digamos, você, além de professor de direito penal, enfim, doutor, é uma pessoa muito ligada na realidade política do país, né? E, recentemente, se envolveu de forma muito direta, eu acho que diria até que pessoal, com os debates sobre o impeachment / golpe sofrido pela ex-presidente Dilma. Você até publicou livro com reflexões sobre isso, né? Eu queria ouvir um pouco de você, quer dizer, esse episódio é um episódio histórico muito fresco ainda, né, na história brasileira, é um episódio muito recente e que deixou traumas assim evidentes e que culminou com a eleição enfim, dessa pessoa que está na chefia do Poder Executivo hoje, brasileiro, né, essa pessoa perigosa, essa pessoa que está patrocinando um projeto político sem precedente na história nacional, né, e que tem feito coisas horrorosas. Quer dizer, qual é o seu olhar hoje sobre o golpe de 16? Primeiro, foi realmente um golpe, eu estou convencido disso, porque não houve crime de responsabilidade, né? Não se pode tirar um presidente, uma presidenta, um chefe do Poder Executivo porque não estão satisfeitos com ele. E isso eu falo para todas as pessoas, independente de político A, B, do partido C ou do partido Y. Não importa. Não houve crime, né? Então, realmente, houve um golpe parlamentar, né? E uma presidente eleita legitimamente, democraticamente, foi sacada do poder por interesses vários, né? Então, eu não vejo isso hoje muito, muito claramente, já entendia daquela maneira e continuo a entender, e o distanciamento histórico é importante. Talvez algumas pessoas no futuro, historiadores e juristas, etc., que insistem que não houve um golpe, né, mais adiante enxerguem o que nós já entendemos hoje, né, como um golpe. A consequência disso, realmente, para o país foi muito ruim, né? Eu penso que parte da sociedade, né, uma determinada elite, nunca aceitou, né, um operário metalúrgico, nordestino, semi-analfabeto no poder. Eles nunca aceitaram isso, né? O Brizola disse uma vez que a classe média ia ter que engolir o sapo barbudo, engolir o Lula. A classe média pode ter engolido, mas não digeriu, né? O Lula se transformou, sem dúvida nenhuma, no maior presidente recente da história, né? Fez sua sucessora, né? E a primeira oportunidade que se teve de tirar, né, o Partido dos Trabalhadores, no caso, do poder, foi feito. E uma eleição numa pessoa agora, né, de extrema direita, né? Houve uma mudança realmente
de um ponto ao outro. Eu não vou dizer, porque nós não tínhamos um governo de extrema esquerda, né? Nós tínhamos um governo de centro-esquerda, talvez, né? E isso mudou radicalmente e a sociedade se tornou muito intolerante. Então nós estamos vivendo num momento muito triste, muito difícil de intolerância, falta de razoabilidade, falta de respeito à dignidade da pessoa humana. E está tudo muito preocupante. Então eu vejo tudo isso com muita preocupação e tristeza até, vou lhe confessar. Tristeza desse momento que nós estamos vivendo. Né? Agora, lá naquele momento, porque você fez uma reflexão um pouco quente, né? Você produz um livro ali um pouco no calor dos acontecimentos, né? Você estava prevendo que o cenário político sofreria uma guinada tão radical à direita? Não estava. Não estava prevendo. Estava contestando o que estava ocorrendo. Eu escrevi 2 livros, um A República de Curitiba, correndo com Lula, que agora está sendo revelado aí, mas que a gente já estava sabendo, né? Essa condenação sem provas, por um juiz parcial, né? Por uma operação imoral, que é essa Operação Lava Jato, né? Isso tudo nós estávamos detectando, constatando. E no caso da Dilma, né? No livro Tchau, Querida Democracia, que eu escrevi, estávamos retratando o momento ali, algumas questões, né? Do momento político atual, mas não estava, evidentemente, vislumbrando que isso ia nos levar a um presidente fascista. É essa classificação que você atribuiu ao presidente Bolsonaro. É um homem que nega os direitos e as garantias fundamentais, que tem um desprezo pela pessoa humana, e desprezo pelos direitos humanos, enfim, é a negação. Entendi. Agora, Léo, você acha que os atores do golpe de 16, eles manobraram o golpe com essa perspectiva, ou você acha que eles estavam tão enganados quanto você, né? Digamos assim. Realmente ninguém previa eu acho que era um projeto de derrubada de um poder, de um partido. Eu acho que primeiro o projeto é assim: vamos tirar o Partido dos Trabalhadores, vamos derrubar o Partido dos Trabalhadores, vamos acabar com o Partido dos Trabalhadores. E aí depois, cada um aí procurando ocupar esse espaço, né? Acho que foram várias forças que contribuíram para isso. E acabou sobressaindo essa que nós temos aí. Agora, Léo, eu queria te fazer uma pergunta um pouco que aproveita 2 facetas da sua vida, né? Essa faceta de alguém que se posicionou politicamente de forma muito clara nesses acontecimentos recentes da história do Brasil, que culminaram com o golpe de 16, mas também a faceta de alguém que reflete sobre a questão criminal com profundidade e a partir de reflexões teóricas muito sólidas, né? Como o Zaffaroni, como o professor Nilo, como a professora Vera. A minha pergunta é a seguinte: Léo, o Brasil, o golpe, ele é de certa forma um coroamento do Estado policial, né? O golpe de 16 ele vem de um desdobramento ali das operações da Polícia Federal, ele vem de um desdobramento do esfacelamento do Estado Democrático de Direito e do crescimento do Estado de polícia, digamos assim, né? Agora, isso aconteceu no país, inegavelmente, de forma, digamos assim, muito acentuada, num período em que o governo era ocupado por pessoas cujo projeto político era um projeto político do campo popular democrático. Né? Isso é um pouco inegável. Queira fazer a crítica ao PT que quiserem fazer, o PT é um partido democrata, é um partido do campo popular. Sem dúvida. Né? Isso aí é indiscutível que é. E foi durante esse governo em que foi gestado esse estado de coisas. Quer dizer, é o que me parece. É verdade. Né? Como que você compatibiliza, quer dizer, essas duas coisas? O que você acha que aconteceu? É difícil fazer essa avaliação. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade, mas sem dúvida nenhuma, a gente está falando de encarceramento. Nos anos do governo do PT, aumentou muito o encarceramento. Né? Leis aí em matéria penal muito rigorosas. Né? Houve realmente o que a nossa querida amiga Maria Lúcia Caram fala da esquerda punitiva.
né? E acabou sendo utilizado contra o próprio partido, né? Por pessoas né, do próprio partido, né? Quer dizer, a interferência que agora se faz, por exemplo, na Polícia Federal, né, o governo atual, ou em outros órgãos, etc., o governo Lula e Dilma não fizeram, deixaram da independência, valorizaram, nomeou sempre o procurador mais votado, né, da lista tríplice. Quer dizer, um respeito às instituições, né? Eu não estou dizendo que deveriam ter agido desrespeitando, e essa acusação de que o PT aparelhou o Estado não me parece correta, né? Porque que foi nomeado as pessoas por viés ideológico, é só verificar a questão. Isso começou com o governo Lula, de nomear o mais votado na lista, Procurador-Geral da República, né? O responsável por denunciar pessoas com autoridade com prerrogativa de função, né? Então, agora é difícil avaliar, né, onde que a esquerda teria. São vários os fatores, né, que contribuíram para esse golpe, né, e para combinar para a gente estar nessa situação aí, com uma pessoa de extrema direita, né? Mas eu acho que as pessoas do campo democrático, eu acho que o nosso compromisso maior, né? Eu não sou filiado a nenhum partido, a gente está fazendo uma avaliação crítica, né? Mas eu acho que o compromisso maior nosso, né? Tenho certeza que estou falando meu, seu e de pessoas que atuam no nosso campo, é com a legalidade democrática, é com os direitos e garantias fundamentais, é com a valorização do ser humano, né? Dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, como postulado do Estado Democrático de Direito, que tem o homem, a pessoa humana, como um fim em si mesmo, dentro de uma formulação kantiana, né? Então, o nosso compromisso é um compromisso social, né? Com a democracia, no seu sentido amplo, no seu sentido material, e não apenas uma democracia no sentido formal. E você acha que o campo hoje da esquerda ou da centro-esquerda, ele está preparado para refletir, para formular propostas na área de política criminal? Ou você acha que evoluímos pouco, apesar do que aconteceu? Eu acho que alguns eu espero que tenham aprendido com os erros do passado, né? Não sei de fazer essa avaliação se todos estão preparados, etc. Mas eu acho que a sociedade ela é muito punitivista. Então, qualquer que seja o partido, acaba para atender os anseios da sociedade utilizando uma política criminal equivocada, né? Esquecendo do fundamento de Hassemer, né? De que a melhor política penal é a sua substituição pela política social. Claro. Né? Claro. É isso que é fundamental. Claro. Agora, Léo, como eu dizia aqui, você assumiu uma postura, assim, um envolvimento, embora você não tenha filiação partidária, nunca teve? Nunca tive. Nunca teve. Filiação partidária... Para ter, inclusive, uma independência para escrever, claro, para falar e etc. Claro. Então, é isso que eu ia perguntar. Quer dizer, o fato é que, apesar de não ter filiação partidária, você assumiu uma postura de criticidade muito contundente contra o golpe, a tal ponto de ter publicado 2 livros e tudo mais. Isso produziu para você algum tipo de consequência na esfera pessoal? Produziu, sim. Eu até confesso aqui, a gente acaba sendo rotulado, né? Hoje, defender a presunção de inocência ou a prisão somente após o transitar de julgado, para muitas pessoas, é querer a liberdade do ex-presidente Lula, então somente isso. Né? Então você é taxado disso ou daquilo, né? Por uma determinada classe, por um determinado grupo de pessoas. Né? Você é o comunista, vai para Cuba, é petista, é isso, é aquilo, outro, né? Eu acho que não só eu, várias pessoas que acabam defendendo, né, a legalidade democrática, o Estado democrático de direito, acabaram sofrendo também esses ataques. Você acha que a defesa da legalidade democrática, ela se transforma, pelo menos na aparência, né, na defesa de uma ideologia política de esquerda? Eu preferia falar que nós estamos num campo progressista, né, no sentido, se ser de esquerda
defender os direitos e garantias fundamentais, é defender uma sociedade mais igualitária, é defender uma sociedade mais justa, é defender uma democracia racial, né? Enfim, é defender o meio ambiente, etc., nós somos de esquerda. Eu sou de esquerda, né? E não tem nenhum problema em falar nisso, né? Mas eu acho que a interpretação, às vezes, que é dada é uma interpretação totalmente equivocada. Olha, Léo, voltando aqui, estamos quase caminhando para o nosso final, voltando aqui um pouco, muito rapidamente, para o tema da palestra que você proferiu aqui brilhantemente no IBCCRIM, né, do superencarceramento, do encarceramento em massa. Que tipo de medidas, quer dizer, hoje se você estivesse conversando com um parlamentar ou com uma liderança política que tivesse em condição de pautar esse debate no Brasil de uma maneira correta, séria, intelectualmente honesta, que tipo de medidas elas podem ser adotadas dentro dessa conjuntura, dentro desse estado de coisas que a gente vive hoje, na perspectiva de mitigar, de reduzir o superencarceramento? Eu ontem falei na minha palestra algumas sugestões. Primeiro, eu acho que devia ter de plano um congelamento de qualquer projeto de lei criminalizador que crie tipos penais que não afetam bens jurídicos, que crimes de perigo e etc. Congelar. Não se legisla, não se cria lei em matéria penal criminalizadora. A questão da política de drogas. Acho que isso tem que ser revista urgentemente. É preciso descriminalizar o uso, dar um tratamento ao tráfico adequado, né? Pessoas que são enquadradas como traficantes realmente não são, né? Então descriminalizar o uso de todas as drogas, não só a maconha, mas todas, né? E dar um tratamento, né, mais humano. Crime sem violência é o grave ameaça à pessoa. Também acho que deveria ser excluído do sistema penitenciário. Pessoas que não apresentam violência, histórico de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, por exemplo, crime de furto. Não se justifica levar alguém para a prisão por causa de um furto, né? Que é um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, né? Ainda mais de furtos de bagatela, né? Eu acho que tem algumas medidas que deveriam ser tomadas, né? Mas, infelizmente, não são. E isso poderia diminuir a questão da prisão provisória, né? 40% das pessoas que estão presas provisoriamente, não foram julgadas ainda. Teria que respeitar o limite, aumentar a possibilidade de penas restritivas de direito. Tudo isso poderia diminuir o encarceramento em massa. São propostas, né, de políticas públicas que o sistema está perfeitamente pronto para captar, né, para executar. Né? Mas realmente você vê esperanças para isso nessa conjuntura política que a gente vive hoje? Não, infelizmente não. Gostaria de dizer o contrário, mas não vejo. Porque a política de superencarceramento ela gera um custo para o Estado fabuloso, né? Eu não vejo. Mesmo assim? Não vejo, que eu acho que a sociedade também é grande responsável. Não adianta também só o governo. A sociedade, infelizmente, muitos na sociedade acham que bandido bom é bandido morto. Que prisão é hotel de luxo, que é necessário prender, que as prisões, que as penas são pequenas. É preciso mudar muito essa mentalidade. É preciso que essa mentalidade seja alterada. Léo, estamos agora então chegando aqui ao final do nosso episódio, mas antes de passar, enfim, já quando eu passar a palavra para você em considerações finais, eu queria também te pedir a dica de um livro, tá? Para nossa audiência qualificada, com a pequena condição de que esse livro não seja um livro propriamente jurídico. A proposta dessa dica é permitir que a nossa audiência tenha aí contato, tenha acesso com outros saberes, outros aspectos aí do conhecimento. Enfim, eu sei que você é um cara ilustrado, um cara que está longe de ser um cara exclusivamente focado na questão jurídica. E eu queria aproveitar um pouco isso para pedir para você uma dica de um livro nesse sentido. Eu vou indicar 2. Beleza. Eu acho que é de um dos maiores escritores do mundo, que é Dostoiévski. Então eu indicaria Crime e Castigo, que também tem uma ligação
Sim. Com a nossa ciência, literatura. Toda a ligação. E o outro também, um do mineiro, né? Aí é Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, né? Também que é uma obra maravilhosa, né? E, enfim, são as duas obras aí que eu indicaria. Legal. Léo, queria agradecer muito, tá, a sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, o carinho com que você aceitou o convite, veio aqui conversar comigo hoje. Dizer que a sua presença aqui honra muito a bancada desse podcast. Você é um cara que vem somando, né, a sua reflexão, ela colabora muito para a gente entender esse estado de coisas e tentar superar, por mais que a conjuntura se mostre desafiadora, né? Você é um cara realmente, além de tudo, inspirador. Queria agradecer de verdade o carinho, a sua presença aqui hoje e dizer que a gente está muito feliz por ter feito esse episódio. A alegria é toda minha, né? A alegria, a honra, a satisfação. Você, Rafael Borges, tem feito um trabalho sensacional. Seu podcast é um sucesso, né? É um sucesso e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Beleza, então só para lembrar, pessoal, que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos e em praticamente todas as plataformas de áudio do iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Então não faltam aí caminhos, ferramentas e alternativas para a nossa audiência qualificada se comunicar com a gente. A gente adora receber feedbacks dos nossos episódios. Então ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço.